Bom dia, igreja. Eu sou o pastor Febrônio, estou visitando aqui, né? Estamos visitando a igreja que Deus nos deu e é um grande prazer estar aqui, né? A gente esteve envolvido nesses caminhadas, esses trabalhos, mas vai tudo bem, vai tudo bem. Hoje teremos a Santa Ceia, pela graça do Senhor. Eu estarei aqui, como sempre, pelo menos uma hora antes, para tratar com aqueles que realmente têm algum problema de consciência, uma necessidade, têm alguma precisão. Então, a gente sempre está pronto, disposto, naquilo que for preciso para vos ajudar. Então, eu quero, nesta manhã, também eu saúdo a todos aqueles que estão na internet, e nós queremos entrar rapidamente em um estudo bíblico, e é preciso que haja uma atenção realmente séria. Eu espero que Deus possa dar entendimento a vocês sobre estas coisas. Há muito tempo que eu queria falar sobre isto. Eu quero falar sobre as 7 festas do Senhor, como é que elas se aplicam até nos dias de hoje. Vamos ficar de pé, primeiramente. E se você alguma coisa queira perguntar, depois vocês farão isso. Eu quero que todos compreendam a profundidade desses tesouros que Deus tem nos dado, através do seu mensageiro. Vamos abrir a Bíblia em Levítico, capítulo 23. Neste capítulo você encontra... As crianças já desceram, não, né? Então vamos deixar as crianças descerem. Vamos começando com o verso 4. Capítulo 23 de Levíticos, você encontra sobre estas festas. Elas não eram, como diz, festivais, como nós conhecemos ou pensamos. Eram cerimônias solenes e que Israel tinha que praticar. Verso 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Oremos. Pai precioso, querido e eterno Deus, que o Senhor possa estar incumbido de administrar esta reunião nesta manhã, e tudo o que queremos é nada mais ser do que um instrumento que o Senhor possa usar para falar aos teus filhos. E eu rogo que o Senhor dê a eles o entendimento destas verdades, como foi revelado através do teu profeta. Ó Deus, então isto é para nós. Eu não creio que nada que foi revelado ao mensageiro deveria estar oculto a nós, mas, portanto, com ousadia pedimos que o Senhor possa nos abrir o entendimento para compreendermos a palavra do Senhor para este tempo. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar?
Este é o título, As Sete Festas do Senhor. Como vemos, são reuniões solenes. Não é festivais, igual você vê uma festa aí, alegria e tanta coisa mais. Eram cerimônias solenes. Como diz, eram solenidades, né? E estas festas, elas realmente é um cronograma, vamos dizer, é um calendário de todos os acontecimentos até a entrada da eternidade, que vem após o milênio. Eu tenho estado muito surpreso ao fazer esses estudos, ver como que as coisas se encaixam tão perfeitamente. Então, Deus tinha em mente, ao instituir estas festas através de Moisés, vamos dizer, como há 3.400 anos atrás, o que elas significam. Por isso, tudo nas Escrituras, no Velho Testamento, são sombras, são tipos, aquilo se aplica em algum lugar. E você não precisa, para ver estas aplicações sobre estas festas, você não tem que forçar, como dizemos numa linguagem popular, enjambrar as coisas. Não, elas se encaixam perfeitamente, perfeitamente, com os planos, com tudo que Deus teria que fazer. Então, Deus mostrava, através dessas festas, o que Ele haveria de fazer no futuro e o que elas representa para a vida pessoal. Então, estas festas, nós temos que olhar elas pelo lado histórico, pelo lado profético, que olha para o futuro, e pelo lado pessoal. Repetindo, pelo lado histórico, a história é o que passou. Pelo lado profético, são as coisas que visavam o futuro. E pelo lado pessoal, o que ela significa para nós. Então, vocês vão encontrar em Êxodo, capítulo 23, a partir do verso 14 até o 16, que Israel foi ordenado a eles reunirem em 3 épocas do ano. Em 3 épocas do ano. O primeiro mês para o israelita, antigamente, era o mês de abril, quando foi celebrada a Páscoa ali no Egito, e o sinal foi colocado sobre as portas. Vocês veem isto em Êxodo, capítulo 12, aonde Deus diz que ali era o princípio do ano, quer dizer, o primeiro mês. Abril, que significa Bibi. Então, nós vemos que logo mais, a outra data festiva era 7 semanas depois da Páscoa, o primeiro dia depois das 7 semanas. Presta atenção aqui em mim, depois eu explicarei o gráfico. Então, as 7 semanas, quantos dias das 7 semanas? 7 vezes 7, 49. Então, o primeiro dia depois das 7 semanas, que é o 50º dia, 50, né? Era o Pentecoste, que acontecia justamente no mês de junho, o mês chamado Sivan. Agora, vocês vejam, 7 semanas são 7 sábados. O primeiro dia depois do sábado é o quê? Domingo. Domingo vem ser o quê? Pode ver que nós dizemos segunda-feira, porque já é a segunda, o primeiro é domingo, não é certo?
Então, depois da Páscoa, olha bem, já estamos explicando isso aí, né? Nós encontramos que passava 7 meses, não 7 semanas, 7 meses, até chegar à festa dos tabernáculos. Até chegar à festa dos tabernáculos. O que era esta festa dos tabernáculos? Quando Israel deixava suas habitações e morava em tendas feitas de folhas, entende? Era um acampamento. E isso mostrava o quê? Um festival. Era para mostrar que eles viveram no deserto, eram estrangeiros, como nós somos estrangeiros e peregrinos. Agora, explicando melhor sobre isto, então essas 3 datas que Israel tinha que reunir para celebrar a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Você pode dizer, mas, irmão Febrônio, são 7 festas. Cadê as outras 4? As outras 4, elas estão ligadas. 2 estão ligadas, como vocês veem lá no primeiro gráfico, pode soltar o primeiro gráfico. A Páscoa. 2 estão ligadas, estão juntas, conectadas, que é a festa dos pães asmos, logo a festa dos pães asmos e as primícias. A festa do Pentecoste, o terceiro gráfico, vê que ela, pode pôr ela ali, pode ver que não há nenhuma festa unida a ela. A festa do Pentecoste é sozinho. Agora, o terceiro gráfico, onde vemos a festa dos tabernáculos, guarda bem isso aqui, isso é muito importante. Ela era precedida pela festa das trombetas e expiação. Repetindo então, Páscoa seguia a festa dos pães asmos e primícias. Pentecoste era sozinho. E a última festa, chamada dos tabernáculos, era precedida, quer dizer, a coisa vinha antes, com as festas das trombetas e a expiação. Então, nós vemos aí as 3 festas principais e as 4 festas secundárias. Entendido? Agora, falando sobre os aspectos destas festas, o que elas significam, o aspecto dela, como eu disse, o aspecto histórico, o aspecto profético e o aspecto pessoal. O que elas, olhando para a história, vamos olhar a Páscoa. Entende? O que nos diz a Páscoa? Ela está relacionada àqueles eventos quanto à libertação de Israel da mão de Faraó, lá do Egito. Deus enviou aquelas pragas sobre o Egito, e a última praga era a morte dos primogênitos. E antes de acontecer isto, Deus mandou o quê? Segurasse, ou escolhesse um cordeiro, depende do tamanho da família, e examinasse ele, e guardasse ele no 14º dia. Deveria ser morto aquele cordeiro. E assim vimos que o sangue daquele animal protegeu o povo israelita. Então, o aspecto histórico era este, que todos os anos, quando os israelitas comemoravam a Páscoa, vamos dizer, o filho diria, pai, que culto é este? Meu filho, isso é para lembrar que Deus
nos tirou com mão forte ali do Egito. Éramos escravos e Deus nos libertou nossos pais. Então, aquilo era feito em memória. E Deus disse, vocês façam isso por todas as gerações. Entende? Se olharmos a Páscoa, isto é, ao Pentecoste, no seu aspecto histórico, o que lembra o Pentecoste? Quando os 10 mandamentos foram dados para Israel. E se nós olharmos agora, vamos dizer, a festa dos tabernáculos, ela era para lembrar Israel que eles viveram em tendas, eram estrangeiros e peregrinos. Então, veja vocês, esse é o aspecto histórico. Agora, quanto essas festas apontando o aspecto profético, quer dizer, algo que elas estavam indicando que viria no futuro. A Páscoa apontava para quem? Para Cristo, Jesus, o Cordeiro de Deus, que seria imolado. Amém? Amém? Isso era o que Deus estava representando na Páscoa. Entende? Mostrando o que ele faria ali no futuro. Nós vemos que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou. Quando foi que ele ressuscitou? No domingo pela manhã, não foi isso? No domingo pela manhã. Ele não ficou 72 horas, 3 dias cheios na sepultura, porque o corpo corromperia. Mas ele ficou 3 dias, vamos dizer, não de 24 horas, mas começou na sexta, sábado e domingo. E lembre de uma coisa, o dia judaico, ele é contado de uma tarde a outra tarde do outro dia. Não é como nós, que se conta de uma meia-noite até a outra meia-noite. Não, não. Quer dizer, a sexta-feira judaica começava justamente quinta-feira à tarde. Quinta-feira à tarde. E nós vemos que Jesus, ele ressuscitou, olha bem, no primeiro domingo, quer dizer, domingo pela manhã, logo após a Páscoa. Nós vamos falar melhor sobre isso. Você diz, aonde está o símbolo dele ter ressuscitado? O que significa isto? Ele se levantou como uma oferta do molho das primícias. Você pode ver que a Páscoa, logo após ela, vinha o quê? O mover daquele molho. Então, ele tinha que ressuscitar, porque ele é este molho, este feixe. E nós guardamos os do domingo não por ser domingo, mas em comemoração à ressurreição. Aleluias, por isso, né? Então, o molho teria que ser movido. Que molho era este? Eram os primeiros grãos da cevada madura. Você sabe que numa lavoura sempre há uns grãos, uns cachos que madura antes dos outros. Então, aquilo tinha que ser pego e no primeiro domingo tinha que ser movido. No primeiro dia da semana tinha que ser movido. E isso aponta para Cristo, a semente madura, que teria que ser movida sobre as demais sementes, para que fosse aceita a colheita futura, quer dizer, a nossa salvação. E isso aconteceu no Pentecoste, 50 dias depois. O Espírito Santo, olha bem, 50 dias depois, aconteceu o quê? Depois da Páscoa, o Pentecoste. A própria palavra Pentecoste quer dizer 50º.
era chamado, o Pentecoste foi o derramamento do Espírito Santo. Vocês lembram que Jesus, ele ressuscitou, ficou 40 dias por aqui, e os apóstolos foram a Jerusalém, ficaram ali por 10 dias, e no 10º dia o Espírito Santo veio. Tudo encaixa perfeitamente, irmãos. Então, estes eventos, eles é um cronograma exato dos acontecimentos espirituais com Israel e com os gentios. Repetindo, a Páscoa, Cristo morreu como Cordeiro de Deus, ressuscitou no primeiro dia da semana, o molho tinha que ser movido, ele tinha que vencer a morte, não é? Tinha que vencer a morte. E observamos que deste molho se fazia o pão que deveria, como está no primeiro gráfico, comer durante 7 dias consecutivos, pão sem levedura, que representa os 7, as 7 eras da igreja. Pão representa Cristo, a palavra, sem mistura, sem fermento. E em todas estas 7 eras, a igreja que nasceu ali, quando Cristo ele morreu, a porta foi aberta e no dia do Pentecoste, então nós vemos que ali nasceu uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela deveria comer este pão puro durante as 7 eras da igreja. Você pode dizer, mas irmão Febrônio, antigamente os nossos irmãos luteranos, eles não comeram toda a palavra. Eles comeram toda a palavra revelada do seu dia. A porção que lhes tocou era o pão puro. Deus não requer deles o que requer de nós. Quanto mais é dado, mais é exigido. Mas cada era teve a sua porção determinada por Deus. Amém? Então, vocês vejam, a Páscoa, o molho sendo movido, o pão sendo feito para comer durante 7 dias, que era o pão asmos, que representa 7 eras. A Páscoa aconteceu quando Jesus morreu, não é isso? A festa das primícias, quando ele ressuscitou, que ele é a primícia dos que dormem. Então, ele foi o primeiro a levantar, e depois ele temos alimentado da sua palavra durante 7 eras. E qual era nós estamos? Na era de Laodiceia, a última era, que ela termina com o arrebatamento da igreja. Não existe 8ª era, não existe essas coisas. Se tivesse 8ª era, teria que ter uma 8ª mensagem, um 8º mensageiro. Aí foge da matemática de Deus. Foge. A era Laodiceia termina com o arrebatamento. Entende? Com o arrebatamento. A dispensação cronológica. Então, vocês observem. Pondo aqui um parênteses. Nós não podemos olhar para o irmão Branham e pensar que ele veio instituir, abrir uma dispensação nova, uma outra era. Não é isso, gente. Olha o que diz a Bíblia. Elias virá e... O que quer dizer restaurar? Trazer uma coisa que já era. Entende? Aquilo que Lutero deixou, aquilo que os mensageiros deixaram, então foi unido agora. Nós vemos que o círculo tem que fechar. A igreja começou e o círculo vem. Você não pode olhar as eras da igreja como uma linha reta. Não é assim. Ela é um círculo. Deus trabalha desta forma. Então, o profeta que Deus nos mandou, Elias virá e restaurará todas as coisas.
Ele veio restaurar, trazer o que já havia. Ele não veio trazer uma coisa que não existia. Se fosse trazer uma coisa que não existia, então teríamos que ter uma nova dispensação, quer dizer, uma oitava dispensação. É muito simples. Então, irmãos, eu vou meio tropicando aqui, mas vamos indo, que Deus ajude vocês. Como dissemos, nenhum destes acontecimentos, destes eventos, eles são acidentais, quer dizer, casualidade, não. Seja a festa das trombetas, expiação, tabernáculo, todas elas há um propósito de Deus naquilo. Então, nós sabemos, você diz, pastor, e agora eu já sei sobre a Páscoa, sobre a festa das primícias, o molho, né? Sobre as 7 eras, que é os 7 pães, e sobre o Pentecoste. E o que significa a festa das trombetas, que está faltando, a expiação, e a festa dos tabernáculos? Eu quero dizer para vocês isso aqui. Isso, irmãos, estas festas das trombetas, elas não se aplicam para nós e nem a expiação. Não é para nós. Elas são para Israel. Vou repetir. Que a festa das trombetas, a expiação, elas são para Israel. Não é para nós. E eu não estou inventando isto, não. O próprio profeta pregou a mensagem sobre a festa das trombetas. Está aqui. Está bem aqui, ó, explicado. É uma mensagem um tanto difícil de compreender, precisa ter realmente um conhecimento das Escrituras, de muitos fatos, para que você não confunda. Mas eu vou ler somente um ponto aqui para vocês verem. Parágrafo 290 desta mensagem. Agora, a festa das trombetas tem que ser conhecida. E este aqui, Malaquias 4, não está conectado com este aí, quer dizer, o Malaquias 4 é o profeta, é o nosso profeta, não está ligado à festa das trombetas. De modo algum, notem, observe aqui, o mistério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel das tradições judaicas. Ouçam das tradições judaicas, nas quais eles tinham estado enredados, sendo profetas, eles crerão. Quer dizer, os israelitas crerão, chamando-os para a festa da expiação. Cristo, deixando-os reconhecerem para a festa da expiação. Cristo, deixando-os reconhecerem Cristo. Eles dirão, ele está vindo, ele está aqui. Os judeus estarão se reunindo, coisas assim. E então, quando ele vier, dirá, aqui estou eu. Estão vendo? Onde recebeste essas feridas? Em casa dos meus amigos. Eu vou repetir todas essas coisas mais aqui, de um modo mais detalhado, mas 290. A festa das trombetas, elas não é para nós, elas é para Israel. Você pode ver, diz trombetas, plural, 2 profetas. Para nós, é a trombeta.
É um profeta, a trombeta. Mas ali é trombetas, é Moisés e Elias, chamando Israel, entende? Para quê? Para a festa da expiação. O que é a expiação? É Cristo. Eles rejeitaram essa expiação por causa de nós. Nós já aceitamos ela. Paulo aceitou ela. Todos os cristãos não podem ser salvos se não aceitar ela. Mas os judeus não, foram cegados por nós. Então, esses dois profetas estarão tocando as suas mensagens, suas trombetas, despertando Israel durante qual tempo que eles farão isto? Durante os 3 anos e meio, no período da tribulação. Quer dizer que isso está para o futuro. Vocês entenderam? Para que Israel reconheça que Jesus é o Cristo. E no final ali, Jesus mesmo se apresentará e eles dirão: que feridas são estas nas tuas mãos? São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 12. Aí haverá um choro só. Nós matamos o nosso Cristo. Entende? Essa é a expiação, quando reconhece a palavra. Está bem? Então, nós temos feito essas assentações, esses preâmbulos, né? Então, eu disse, aspecto histórico, aspecto profético, já olhamos, e o aspecto pessoal. O que ela significa pessoalmente para você? Tudo isso deva ser cumprido em nossas vidas, no aspecto pessoal, você e Deus. Cristo, como Cordeiro pascal, não pascual, pascal, deva ser recebido por cada um. Não é isso? O Pentecoste, olha bem, o Pentecoste, todos nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Cada um deva ter o seu próprio Pentecoste. Não é certo? Então, vocês vejam. Vamos olhar melhor, bater o martelo para que o prego firme bem. A Páscoa, vamos falar rapidamente sobre isso. A Páscoa. Você vai ver ali em Êxodo capítulo 12, do verso 2 ao 14. Você já conhece, quando Deus mandou matar o cordeiro, pegasse do sangue e pusesse sobre os umbrais da porta, porque naquela noite haveria do anjo da morte vir sobre o Egito e mataria todos os primogênitos. E não adiantou ninguém colocar mais fechadura, tranca nas portas. Não, o anjo entrou e fez o seu serviço. Ele não ia olhar para o telhado da casa, a pintura da casa, ele só olhava para a porta. Para a porta. E a porta é você, sou eu. E esse sangue, como disse o pastor Daniel esses dias, as 7 listras tem que estar ali. Não é certo? A libertação, a Páscoa foi a libertação de Israel do Egito. Um tipo de Cristo nos libertando. Faraó, ele usava a coroa, eu tenho lá em casa a estátua daquele bicho, né? De Faraó. E em cima da estátua, da coroa dele, tem uma cobra naja. Tem uma cobra naja. Aquilo significava o quê? O principado do demônio. E antes nós estávamos debaixo do jugo do diabo, vivendo em pecado, em tudo. Mas Cristo, como diz Paulo, a nossa Páscoa já foi sacrificado por nós. Por isso cantamos, livre estou, né? Livre estou. Veja que o cordeiro da Páscoa tinha que ser sem mancha. Não podia ter nenhuma pinta, quer dizer, aponta pecado. Quem é o homem que não tem falha? Todos temos falha. Mas ele nasceu sem pecado e viveu sem pecado,
para poder tirar de nós os pecados. Olha bem, o cordeiro que eles faziam ali na Páscoa tinha que ser sem mancha, tinha que ser examinado, prendia o cordeiro por uns dias e tinha que observar bem. Não podia ter nenhum defeito. Vocês vejam que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi examinado pelas autoridades religiosas e pelas autoridades civis. Como que os religiosos tentavam, provavam, para ver se pegava Jesus em alguma coisa. Não pôde. O próprio Pilatos disse, não vejo nenhuma culpa nele. Não vejo nenhuma culpa. O cordeiro é limpo. Jesus, perfeito, né? O nosso. Ele não podia ter nenhum aleijume. E nenhum de seus ossos, diz a Bíblia, seria quebrado. Porque o cordeiro pascual não podia ter nada disso. Quando eles foram para quebrar os seus ossos, ele já tinha morrido. Quebraram dos 2 ladrões, para apressar a morte deles, mas o Jesus não. Então, veja, Jesus, ele foi, enquanto o povo israelita levava os seus cordeiros ali para ser examinado e serem mortos, irmãos, coincide perfeitamente. Jesus estava sendo examinado e foi morto justamente quando os cordeiros eram mortos em Israel. Era isso aí. Então, irmãos, como que as Escrituras, ela fecha perfeitamente. Então, vamos aqui. Logo a Páscoa, estou repetindo, nós temos a festa das primícias. É o mover deste molho. Você pode ver que a Bíblia nos diz, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Quer dizer, se esse molho não levantasse, nós estaríamos sem esperança, né? Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. O seguinte dia ao sábado é qual? Foi quando Jesus ressuscitou. Venceu ele a primícia dos que dormem. E você observa que quando Jesus ele ressuscitou, em Mateus capítulo 27, se não me engano, 51 por aí, 52, 53, diz: e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Por isso que José do Egito queria ser enterrado naquela terra. Jó foi enterrado ali, Abraão ali, Jacó, todos eles. Eles sabiam que haveria uma ressurreição e eles queriam estar presentes. Então, veja, eles não poderiam se levantar, mas depois que Jesus ressuscitou, levantou, eles levantaram. Se cumpriu o quê? O Salmo 24. Levaste cativo o cativeiro. Não é certo? Levantai, ó portas eternas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E uma voz lá de dentro gritou: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Olha a procissão, quando Jesus subiu, aqueles santos do passado subiram. Não dá de entrar muito a fundo nisso, né? Então, veja, foi movido o molho. Eles não poderiam ressuscitar sem primeiro ele. E esse molho tinha que ser movido para que a bênção viesse sobre as demais sementes. E essas demais significa eu e você e todos aqueles que têm crido. Então, veja. Então, deste molho, como eu falei no início, eu estou repetindo, teria que fazer o pão para a festa dos pães asmos. 7 dias, entende?
e isto estava vinculado à Páscoa ainda. 7 dias Israel tinha que comer os pães asmos, pães sem fermento, que é um tipo da palavra pura dada nas 7 eras da igreja. O fermento representa o velho estilo de nossa vida. Ontem ainda preguei sobre isso ali em Guatambu, né? O velho estilo, o velho jeito de viver, de ser, entende? Representa o fermento. E o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 5, capítulo 5, versos 7 e 8, alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Onde está escrito? 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Então, é isso, nós não podemos comemorar no festival, vamos dizer, desses pães asmos, com a velha natureza, com o velho jeito, com aquelas grosserias. Não, não. Entende? Se há isso, você ainda está no mundo, ainda está perdido. Cristo ainda não se tornou a real Páscoa. Então, o que deve fazer? Vai limpando, vai se limpando. Antigamente, nas lavouras, sei lá, se usava o sabugo sapecado para tirar os macucos. Quem é que conhece isso aí? Os bem velhos ainda lembram, né? Sapecava o sabugo para tirar os macucos. O que é o macuco? Não é aquela ave, não. É aquela sujeira impregnada, encardida. Você não pode ser aquele crente que simplesmente toma um banho rapidinho. Não, não, estou limpinho, estou bonitinho. Não, existe sujeira impregnada, irmãos. Às vezes debaixo da unha está coisa ali. Criança só chegava, eu lembro quando criança, só lavava a barriga, né? Eu chegava e dizia, mãe, já tomei banho. Ela falava, deixa eu te ver, tem que lavar atrás da orelha, tem que lavar os pés, tem que tirar esses macucos aí. Oh, coisa ruim, aquele sabugo sapecado, né? Mas doía um pouco, mas tinha. Mas você não pode se contentar só com... Não tem dia aqui em sua casa que você para fazer uma limpeza mais profunda? O cristão tem que se aplicar nisso. Vamos ser uma nova massa. O irmão Brana chegava a dizer, eu peço a Deus que Ele me converta todos os dias. Irmão Brana, o senhor não é convertido? Você não é convertido? Mas eu quero ser mais convertido ainda. Eu quero ser melhor cristão. Então, vamos ser uma nova massa. Vamos participar da mensagem. Essa palavra pura, esse trigo puro, essa massa pura. Mas vamos comer como verdadeiros cristãos. Vamos viver. Não vamos comprometer a mensagem, a palavra. Não, 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 não. Vamos andar conforme cremos, conforme pregamos. E sem se importar o julgamento que vem ali de fora. Nós temos que dar satisfação ao nosso Criador. Não a parente, não a denominações, não a A, não a B. Você ande conforme a palavra. Seja uma massa limpa. Vamos festejar Cristo, a nossa Páscoa. Vamos comer desta mensagem que Deus tem aberto para nós. É o pão do nosso dia. Mas comer com mãos limpas. Quando tocamos na ceia, quando tocamos no cálice, você tem que ter tua vida limpa, meu irmão. Tem que ter sua vida correta. Não é chegar na hora da ceia, fechou o olho, Jesus me perdoa, que eu vou tomar da ceia. Que é isso? Mal joga uma aguinha por cima, nem passa sabão, nem
nem esfregão. Tem que haver um arrependimento. Tem que haver um conserto profundo. É isto. E há muitas coisas que não é só o arrependimento, precisa de uma libertação, porque a coisa impregnou. Impregnou por quê? Você deu lugar a espíritos errados, a coisas erradas. Tá. Então, vejamos que após a festa da Páscoa, nós temos o Pentecoste. Ela era chamada a festa da colheita, ou também a festa das semanas. Semanas porque era 7 semanas após a Páscoa. Vocês poderão encontrar isto em Deuteronômio, em Levítico mesmo, vamos olhar aqui. Levítico 15 até o 17. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que o trouxerdes o molho da oferta como oferta movida, quer dizer, 7 semanas inteiras serão. Por isso que era chamada Festa das Semanas. Até o dia seguinte, ao 7º sábado. O dia seguinte, depois do sábado, é domingo, né? Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. O que é isto, a festa do Pentecoste? Primeiro, repetindo que não havia, lembrando, nenhuma festa vinculada a esta era sozinha. A palavra Pentecoste quer dizer que 50º, e isto acontecia no primeiro domingo após o sábado. O sábado acontecia no 49º dia, então o Pentecoste no 50º, 50, né? O que aconteceu ali? Simplesmente o Espírito Santo veio no dia do Pentecoste e caiu sobre a igreja. Foi isso? Quer ver? Vamos ler, né? E cumprindo-se o dia do Pentecoste, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quando que aconteceu isto? No dia do Pentecoste. Amém? Era a bênção sobre o povo. Então, nós vemos, irmãos, que a Escritura diz, se o Espírito que daquele que de entre os mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, não é só falar línguas, não. O Espírito, Deus tem o controle, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos, capítulo 8, verso 11. É impossível uma pessoa que tenha tido o seu Pentecoste, a sua experiência com Deus, tenha uma vida derrotada. É impossível. É impossível. É impossível. Jesus não confiou só no conhecimento dos seus discípulos. E você deva saber que só o conhecimento da verdade não te segura diante das tentações, diante do pecado. Não segura, não. Por isso Jesus disse para eles ali em Atos capítulo 1, suba a Jerusalém, ficai lá,
até que do alto sejais revestidos de poder. Mas poder para quê? Para demonstrar? Não. Poder sobre você, para você mesmo ser um vitorioso, uma vitoriosa. Para não cobiçar a mulher dos outros, para não vencer a você mesmo. E ser-me-eis testemunhas. Como vamos ser testemunho com a vida igual a um pecador? Temos que demonstrar, como disse, um novo estilo de vida. Por isso aí está a necessidade do batismo do Espírito Santo. Você deva buscar, orar, santificar, consertar a sua vida, buscar a receber o Espírito Santo. E mais, não é quando começa a coisa se mover, você sair e dizer, eu já tenho. Não, não faça isso. Os apóstolos ficaram ali, quem sabe, à medida que orando, cantando e falando das coisas de Deus, não falando das coisas do mundo. Você tem que separar para as coisas de Deus. Deixar o seu espírito ser imbuído por isto. E aquilo vai esquentando. Quem sabe alguém dizia, olha, Pedro, você acha que já não temos? Acabamos de ter aqui tantas sensações. Não se engane com sensações, irmãos. Não se engane. O verdadeiro batismo do Espírito Santo, ele traz sensações, mas ele está além daquela sensação natural. Não é que nós buscamos sensações para dizer que temos o Espírito Santo. Agora, eu creio que o Espírito Santo traz a sensação também. Mas veja vocês, que quando veio o Espírito Santo, veio como fogo. Com fogo. E para que serve fogo? Queimar. Tirou o resto dos macucos que a água não pôde tirar. O batismo do Espírito Santo, ele te limpa completamente. Faz aquilo que o conhecimento da palavra não pôde fazer. Então, veja, mas hoje, como nós corremos um grande perigo, está falando com o pastor Daniel, ele me contando alguma coisa, um sonho, sei lá, foi isso, né? E uma voz lhe disse, eles estão impedindo que haja nascimento. Se não há nascimento, novo nascimento, como pode ser filho de Deus? Não é intelecto que te faz ser filho de Deus. Qualquer pecador pode compreender tudo isso que nós cremos e pregamos, mas isso não quer dizer que ele se converteu, seja até mesmo um crente. Então, irmãos, você nunca se apoia, é bom conhecimento, mas não se apoie nisso. Você tem que saber que você nasceu. Agora, aonde há um nascimento, sempre há imundície. Pode ser em um quarto cor-de-rosa cheio de flores ao redor. As mulheres sabem disso. Sabe? E há muita gente que não querem pagar o preço. Muita gente quer o quê? Hoje, um nascimento, parto cesariano, sem dor. Ah, não quero dor. Mas você tem que pagar um preço para isso. Tá, vamos seguindo. Após o Pentecoste, lembre bem, nós temos vivido, guarda isso aqui, essa festa pentecostal, a igreja nessas 7 eras. Entende? E a festa das trombetas era justamente 7 meses. E o profeta diz, representa também as 7 eras. E a igreja tem vivido essas 7 dispensações nesta festa pentecostal, quer dizer, a dispensação do Espírito Santo. Se você lê esta mensagem, eu quero já ajudar vocês aqui. Quando eu leio a mensagem, eu não leio por ler. Eu gosto de ir a fundo. Para que quando eu ponho o pé e digo, irmãos, pode pôr o pé aqui, ó. É seguro.
não vou levar vocês à plataforma, a suposições, a ideias. Não, não. Quando Josué ele atravessou com o povo, ele podia, pode vir, eu sei, eu andei aqui, ó. Eu andei aqui. Eu gosto de andar com segurança. Então, nesta mensagem, a festa das trombetas, o irmão Branham, ele aplicou mal. Ele mesmo aplicou mal. Ele dizia 7 sábados, 7 dias. Não é 7 dias, 7 sábados. Era 7 meses. 7 meses. Mas, irmão Febrônio, você está corrigindo o profeta? Se o profeta ele discordasse da Bíblia, ele não seria profeta. Ele não seria profeta. Mas, para tranquilidade de cada um, logo após o irmão Branham pregar sobre isto, e mesmo o futuro lar celestial, ele respondeu perguntas, respostas, e aqui ele corrigiu. Pergunta e resposta, volume 1, parágrafo 205. Ele está dizendo, naquela gravação, quer dizer, a festa das trombetas, futuro lá, que eu disse que ao 7º mês depois disso, introduziu a festa das trombetas. No início aqui, eu disse que havia 7 sábados, 204. Entre a festa da Páscoa até o Pentecoste, ele falou que havia 7 sábados, 50 dias. Daí ele corrige, não. Aquela gravação, que se por acaso a obtiveres ou algo, nessa gravação deveria ser que ao 7º mês, depois disto, introduziu a festa das trombetas. Então, eu não sigo adiante, mas vocês vejam, 205, pode ler, 204, 205, o profeta corrigiu. Entende? É 7 meses, quer dizer, da Páscoa até quando? A festa dos tabernáculos. Até a festa principal. Agora, vamos falar ali, pode pôr o 3º gráfico. Eu quero falar um pouco mais sobre a festa das trombetas, que é a 5ª festa. Ela, como a outra festa seguinte, que é a expiação, estão vinculadas à festa dos tabernáculos. Esta festa ela acontecia aos 7 meses após a Páscoa. 7 é o tipo das 7 eras. Todas estas festas, irmãos, que Israel comemorava, elas estavam vinculadas a acontecimentos relacionados à lavoura, colheita, chuva e assim por diante, onde Israel tinha que reconhecer que Deus os abençoava. Não é certo? E quando nós falamos sobre estas coisas agora do futuro, essas últimas 3 festas, o mundo teológico conjectura sobre isto. Conjectura. Eu fiquei feliz olhando um grande homem, um homem de Deus que viveu na era passada. Ele diz, olha, concernente à festa das trombetas, expiação e tabernáculos, não sabemos nada. Esse, pelo menos, foi franco, né? Isso são acontecimentos no futuro. Quando eu vi isso, eu fiquei feliz. Eu digo, aleluia, Deus mandou um profeta e eu sei o que significa isso. Deus mandou um profeta, e veja que ele pregou essa mensagem, a festa das trombetas. Então, vejamos, irmãos, que havia necessidade de um profeta vir no futuro para nos explicar o que significa isto. E o irmão Branham pregou essa mensagem no dia 19/9
de 64. Logo mais, no outro mês seguinte, logo mais na frente, ele pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, né? Se você observar as mensagens do irmão Branham, ela seguiu uma linha. Algumas vezes ele pregou mensagem evangelística, mas a mensagem mesmo, ela seguiu uma linha progressiva. Mesmo após os selos, aquilo foi se assentando cada vez mais. Então, como eu li para vocês, que esta festa das trombetas, ela não é para nós, os gentios, ela é para Israel. Vocês entenderam isso, né? Chamando Israel para a festa da expiação, que é aceitar a Cristo. Por isso eu disse a vocês, trombetas, quem disse é o irmão Branham, mas eu repito, ele diz 2 profetas, trombetas, enquanto a noiva ela tem a trombeta, é um mensageiro, né? Então, se você, ao ler esta mensagem, como eu disse, ela é um pouco difícil e tem que ter um bom conhecimento. O profeta, quando ele fala sobre a festa das trombetas, ele coloca logo as 7 trombetas, que é aquelas chamadas para Israel. Capítulo 8, capítulo 9 do livro de Apocalipse, ali temos até a 6ª trombeta, depois temos abertura aos trovões, né, que é para a noiva, e logo mais, capítulo 11, está os 2 profetas e a 7ª trombeta. O assentamento destas coisas dentro da Bíblia segue exato. O que você tem que entender, às vezes, é as sobreposições que há nestas coisas, que uma coisa sobrepõe a outra, uma sai de uma, entra na outra, outra pega aqui, entende? Está contido ali. Nós já tivemos essa escola aqui, que foi, até o título foi Sobreposições. Quantos lembram sobre isso? Irmãos, Deus tem nos dado graça de termos nossos estudos, escolas aqui. Agora, eu quero dizer, não é uma escola que você vai pegar todas as coisas. Você deveria ouvir mais 2, 3, 4 vezes e pegar e ver as mensagens. E você vai dizer, realmente Deus tem nos abençoado pelo ministério que Ele tem nos dado. Que Ele tem nos dado. Então, vocês, eu não vou entrar nessa parte, o que explicar a festa das trombetas, tudo, mas as pragas, trombetas que chamou Israel. E lembre-se, as trombetas soaram sob o 6º selo, que é o selo da tribulação. Muitos olham a tribulação como aquele desfecho dela. Não, nós temos a pré-tribulação que começou no início do século passado. Deus chamou os pentecostais para o homem do tinteiro marcar, como começou a chamar Israel para a sua terra. E nesta mensagem o profeta mostra o paralelo natural, Israel, com o paralelizando com o espiritual, Deus tratando com a igreja. Eu recomendo a vocês lerem a mensagem O Nascer do Sol, Festa das Trombetas, o futuro lar do noivo celestial, da noiva terrenal, e a mensagem Reconhecendo o Seu Dia e a Mensagem. Nela o profeta também explica que as trombetas é para Israel, não é para nós. Nós vemos certas pessoas confundindo essas coisas, aplicando mal estas coisas. Por isso que sai a confusão. Por exemplo, a expiação é Israel reconhecendo Cristo e eles aceitando a Cristo. Cristo é expiação.
E eles dirão: que feridas são essas nas tuas mãos? Nós já recebemos nossa expiação quando aceitamos Cristo. Ah, mas vale só hoje? Não. Paulo aceitou, Pedro aceitou. Não há cristão que não tenha aceitado essa expiação. Nesta era temos aceitado a expiação. Entende? Que é a palavra que Deus tem nos enviado. Mas quem é essa palavra? Feita carne. Cristo. Cristo. Não é certo? Então, se confundem. Eu vou falar mais isso e vamos chegando ao final. O que se chama santa convocação. Eu vou explicar o que é santa convocação. Você vai encontrar em todas as festas, em Levítico 23, se fala de santa convocação. Você pode dizer, mas o que é uma santa convocação? Eu quero dizer, a santa convocação, preste atenção, ela aponta para algo eterno, algo espiritual, uma nova abertura. Vocês poderão ver isto na mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, a partir do parágrafo 193. Olha, a partir do 186, o profeta fala muito sobre essas coisas. 193, eu falei, né? A santa convocação sempre ela era feita no 8º dia, por isso que ela representa uma nova dispensação. Ele diz, 8 dias tem a ver com a nova criação, veio, não a velha criação. 8 dias é a nova criação. Porque foi no 8º dia que nosso Senhor se levantou dos mortos. Não foi? Ali havia a santa convocação, o 8º dia. Quando Jesus ressuscitou, não abriu uma nova dispensação? Vamos lá. Abriu ou não abriu? Entende? Entramos numa nova dispensação da graça, salvação gratuita. Olha bem, quando aconteceu o Pentecoste, eu vou falar por mim, depois vocês leem e confiram isso aqui. Quando aconteceu o Pentecoste, para a igreja não abriu uma dispensação do Espírito Santo? Hã? Havia uma santa convocação, não é certo? E vamos dizer, e a festa dos tabernáculos, que era 7 dias, eu não falei sobre isso, né? A festa dos tabernáculos. O irmão Brana, enquanto ele pregou sobre o futuro lá, ele disse, irmão Brana, você agora terminou o teu 7. Eu vou ler isso aqui. Entende? Você terminou o teu 7. Quer dizer, porque o milênio é o 7º dia da Terra. São 7.000 anos que a Terra passa. Você terminou o seu 7. Ele diz, não, eu tenho aqui na Bíblia. Depois do milênio, nós não teremos santa convocação. E o que é a santa convocação? Alguém sabe? A eternidade. Sempre as santas convocações apontam para algo assim. Todas elas. Eu sei que vocês não entenderam, mas um dia eu vou pregar sobre isso. É que eu estou saltando aqui. Entende? Nós vemos que tivemos no Pentecoste, tivemos na Páscoa, santa convocação. Agora, qual é a santa convocação nossa, da igreja? Nós. O irmão Brana fala. Qual é a nossa santa convocação depois das eras da igreja? É o quê? Estão com medo de dizer? O arrebatamento, subida. Essa é a nossa convocação.
Depois eu quero mais o quê? Depois do arrebatamento. Ora, depois do arrebatamento eu quero o milênio, que é estar na festa dos tabernáculos com nossos irmãos judeus. E depois, eu quero estar na outra santa convocação, quando o tempo não será mais e entraremos na eternidade. Na eternidade. Eternidade, diz o profeta, é como aliança, você nunca vai encontrar começo nem fim. E o 8º dia é justamente isso. Quando você chega no 8º dia, ele realmente é o primeiro dia. Por isso que é em círculo. Você pode contar de todo modo. Você chega no 8º, o 8º, ele vem ser o primeiro. Por isso que todas as santas convocações sempre estão no primeiro dia, que representa algo novo, algo eterno. Eu gosto disso, irmão. Vamos ver o que eu tenho aqui. Uma folha branca. Acho que a Zípora que me bateu isso, acho que ela não salvou, viu, Zípora? Me perde. Mas nós temos a festa dos tabernáculos. Quando vai ser isso, irmão Febrônio? No milênio. Então, repetindo, para o futuro, o que temos? É a convocação da igreja, subir aqui, né? Mas isto não tem nada a ver com a chamada de Israel, as trombetas para Israel, como também não tem nada a ver com a expiação para Israel. Reconhecer a Cristo. E temos no milênio a festa das cabanas, é o recolhimento, o povo morando em tendas, é um dia festivo, 7 dias festivos, que representa o quê? Também as 7 dispensações. Nós teremos isso. Lembrando que éramos estrangeiros e peregrinos na terra. Israel recordando que viveram em tendas, por isso eles deixavam suas casas, faziam ali uma cabaninha no pátio, com folhas de palmeiras, folhas de árvores, entende? Eles tinham que viver ali 7 dias. Aí acho que a gurizada gostava bastante, né? Mudar a rotina. E o milênio é o descanso, é o sábado da terra. É o sábado da terra. Sábado quer dizer descanso. E nós estaremos aqui nessa festa dos tabernáculos. Aleluia, no milênio. Depois, santa convocação. O que é? Eternidade. Os céus e a terra que agora existe vai sofrer uma mudança radical. E então virá um novo céus e uma nova terra. E a eternidade abraça a tudo isto. Então veja, irmãos, ali está a nossa última santa convocação. Então que Deus abençoe, desculpa se eu não fiz as coisas mais claras, mas que Deus possa vos ajudar. Mas eu recomendo, leia a mensagem Festas, Trombetas, o futuro lá, que o profeta trata sobre isto, reconhecendo o dia e sua mensagem, e ao nascer do sol, quando Jesus ressuscitou e o molho foi movido, senão não teríamos nenhuma esperança. E mensagem, pergunta e resposta, volume 1, parágrafo 205, aonde o profeta, ele simplesmente mostra, era isso que eu queria dizer, não aquilo. Está bem? Que Deus abençoe. Fechamos nossos olhos. Pai querido, quão maravilhoso é ver como encaixa, ó Deus, aquelas festas com aquilo que o Senhor haveria de fazer no futuro, e hoje podemos olhar pela história e ver que a Páscoa se cumpriu, Jesus ressuscitou, veio sobre sua igreja no dia do Pentecoste, e logo esta igreja, após este longo período desta festa pentecostal, ela subirá, Senhor, e então virá para Israel a sua chamada pelos 2 profetas, para que eles
Israel reconheça Jesus como Cristo. E depois, Senhor, estaremos naquela grande festa milenial, para depois passarmos a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Nós cremos nisto e queremos aproveitar o momento para lhe agradecer pelo Senhor ter cumprido a tua palavra em nos enviar um profeta nesses últimos dias. Ajuda-nos a manusear estas mensagens, pondo-as no seu lugar certo, não deslocando, não acrescentando, não tirando, mas, ó Deus, colocando no seu devido lugar. Dá-nos graça, sabedoria, capacite a cada ministro para fazer isto diante da sua congregação. Porque, Pai, um ministro confundido será uma igreja confundida, um povo confundido. Mas dê a cada um o verdadeiro entendimento espiritual, ó Deus, daquilo que precisam ver. Abençoa-nos, Senhor, e eu rogo pelo nosso povo, de um modo geral, que tu sejas com cada um, em nome de Jesus. Amém. Ainda um pouquinho. Eu sei que eu falei de tanta festa para lá, para cá, tanta coisa, por certo, alguém se embaralhou, né? Se embaralhou. Mas depois podemos colocar esses gráficos ali fora para você anotar e você fazer um estudo e você conferir que essas coisas é assim. Mas alguém tem alguma pergunta aí que não entendeu bem? Algum irmão, alguma irmã? Bem, falta 10 minutos para as 11. Eu vou soltar às 11, mais tardar. Vocês são uma igreja muito tranquila, gosta de vocês, né? Se vocês vão em outras igrejas por aí, pastor Weber termina lá pelas 2 da tarde. Eu não sei se os gaúchos vão brigar, porque é acostumado, né? Agora, é um pecado a pessoa ficar em casa para cuidar de comida e deixar de vir na igreja. E há marido que, por favor, a pessoa são exigentes, mas nem cuidar da vida espiritual. Venha sempre à casa de Deus, aqui é onde vocês estarão sempre aprendendo. Alguma pergunta? Se não, bye bye, né? Deus abençoe, dê um bom dia. Estou bem, estou aqui, moçadinho. Ele está perguntando se eu fui bem de viagem. Eu estou bem, estou aqui. Então, bem animado, Deus abençoe, bom dia a todos.